Os participantes de geopolítica mais estratégicos do mundo, sem dúvida, são os líderes chineses, porque eles não pensam apenas no amanhã e estão sempre refletindo sobre onde querem estar nos próximos 5 a 10 anos. Por isso, eles estão sempre pensando em que posição desejam alcançar daqui a 10 anos, e então tomam diversas medidas para garantir que estão avançando nessa direção. Por exemplo, muitos anos atrás, eles já previram que os Estados Unidos poderiam adotar algum tipo de política de contenção, então se esforçaram deliberadamente para se integrar com os países vizinhos. Vou dar um exemplo. Eu moro no Sudeste Asiático, na ASEAN. Você acredita nisso? Em 2001, a China propôs um acordo de livre comércio à ASEAN. Embora a ASEAN seja pró-Ocidente, só a China propôs livre comércio. O comércio entre China e Sudeste Asiático saltou de 40 bilhões em 2000 para 975 bilhões em 2022, hoje a maior relação comercial do mundo. É um exemplo de visão de longo prazo com resultados reais. Da mesma forma, você sabe que todas essas importantes iniciativas lançadas pela China, como a iniciativa do Cinturão e Rota, a iniciativa do novo Banco de Desenvolvimento, e a iniciativa do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura são medidas que estão, de fato, conectando o mundo inteiro de forma mais estreita com a China. Afinal, o planeta tem 8 bilhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos têm apenas 330 milhões. Os 330 milhões de americanos já foram amplamente influenciados por descrições extremamente negativas sobre a China e, em geral, acreditam que a intenção da China de dominar o mundo representa uma grande e potencial ameaça global. Você sabe, uma coisa que os americanos deveriam fazer é viajar pelo mundo e ver como outros países enxergam a China. Eles ficariam surpresos ao descobrir que quase nenhum outro país tem uma visão tão extremamente negativa da China quanto os americanos. Os americanos se isolaram do resto do mundo por causa da forma como descrevem a China. Porque se você olhar de fato para o mundo, a maioria dos países está fortalecendo seus laços com a China. E eu estou falando daqueles principais vizinhos, como o Japão e a Índia, por exemplo. Será que eles têm uma visão mais otimista da China do que os Estados Unidos? Eu acho que não é assim. Aliás, quando você mora ao lado de um país que antes era pequeno como um rato, lembra qual era o tamanho da economia americana em 1980? Era 10 vezes maior que a da China, agora é apenas 1,5 vezes maior que a da China. Então, nesta região, esse rato virou um elefante. Acredite em mim, todos os vizinhos da China estão preocupados com a ascensão chinesa. Mas a questão é como você lida com a ascensão da China. Mas os Estados Unidos escolheram demonizar a China, colocando o país completamente na lista negra. Mas você vai perceber que todos os países vizinhos, incluindo os dois que você mencionou agora há pouco, Japão e Índia, na verdade fortaleceram seus laços comerciais com a China. Como você sabe, desde junho de 2020, as relações entre Índia e China têm sido muito ruins, mas agora eles já estão tentando normalizar as relações com a China. Portanto, a maioria dos países do mundo mantém relações bilaterais normais e tradicionais com a China. Eles não são necessariamente pró-China, mas com certeza também não são anti-China. Eles veem a China como uma realidade com a qual precisam conviver. Por isso, a visão dos americanos sobre a China não é compartilhada pela grande maioria da população mundial. E o que me surpreende é que poucos americanos percebem essa enorme realidade. Ao demonizar a China, os americanos acabaram se isolando. Além disso, é claro, os americanos liberais têm algumas expectativas muito pouco realistas em relação à China. Quero dizer, eles acham que se a China se integrar economicamente ao mundo, ela se tornará uma cópia da democracia liberal americana. Hoje, essa esperança é realmente muito fantasiosa. Porque, você sabe, a China é a civilização contínua mais antiga do mundo, com 4.000 anos ou até mais de 4.000 anos de história. Achar que uma civilização com 4.000 anos de história vai basear seu futuro político em um bebê recém-nascido, ou seja, uma república chamada Estados Unidos da América, com menos de 250 anos de história, é algo difícil de acreditar. Essa é uma esperança extremamente arrogante e até mesmo muito ingênua que os americanos têm em relação à China. Sem dúvida, essa esperança arrogante e ingênua já foi completamente destruída, porque a China jamais se tornará uma cópia ou réplica dos Estados Unidos. Aqui, se você quiser que eu diga algo ainda mais controverso, é que demonizar Xi Jinping foi um enorme erro por parte dos americanos.
Porque, a propósito, para que todos nos Estados Unidos saibam, Xi Jinping é altamente respeitado entre a maioria dos líderes mundiais. Quando você observa a interação dele com outros líderes mundiais, percebe-se que ele é um dos líderes mais capazes do mundo. Ele impulsionou o crescimento econômico da China. A China está passando por tempos difíceis e a economia chinesa enfrentará um período de baixa este ano e no próximo, precisando de tempo para se recuperar. Mas, de modo geral, a economia chinesa ainda crescerá 5%. Se você observar a economia real da China, verá que o investimento chinês em indústrias do futuro supera em muito o de qualquer outra grande economia do mundo. Seja em veículos elétricos, baterias, painéis solares ou qualquer outro setor, isso é verdade em todas as áreas. A China está investindo no futuro. Portanto, acredito que, francamente, é melhor encarar a China como um concorrente sério em vez de demonizá-la de qualquer forma. Acredito que tanto os Estados Unidos quanto a China podem e devem alcançar ganhos mútuos no século XXI. Esse sempre foi o ponto central do meu livro Has China Won? E também é o tema principal da minha mais recente obra, Living the Asian Century. Porque no final das contas, Andrew, se você olhar para o nosso mundo, enfrentamos tantos desafios comuns globalmente, sendo a mudança climática, sem dúvida, o principal deles. E a questão das mudanças climáticas não pode ser resolvida a menos que as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, cooperem entre si. Acredita em mim, para enfrentar as mudanças climáticas, essas duas economias precisam trabalhar juntas. Além disso, também enfrentamos vários novos desafios globais, como a possibilidade de pandemias, por exemplo, a gripe aviária, ressurgirem. Além disso, observe o que está acontecendo no campo econômico e alguns dos desafios que a economia global enfrenta. Portanto, existem muitos desafios globais comuns no mundo. As pessoas esperam ver os Estados Unidos e a China cooperando para resolver esses problemas. Para ser franco, mesmo se você olhar para as empresas americanas de hoje, pode se perguntar, se a Apple não pudesse fabricar seus celulares na China, quanto ela ainda valeria? Se a Tesla não pudesse fabricar carros na China, quanto ela ainda valeria? Quero dizer, precisamos encarar de forma muito realista a dependência da economia americana em termos práticos da manufatura ou dos componentes chineses, porque a China já construiu um ecossistema de manufatura impressionante, o melhor do mundo. Acredito que você já deve ter ouvido falar de Adam Tooze, o economista britânico. Sim, ele é economista da Universidade de Colômbia. Na Universidade de Colômbia, você sabe, ele recentemente deu uma palestra em Zurique. Ele disse que o primeiro choque chinês foi quando o país inseriu muita mão de obra no sistema global. Isso fez muitos americanos e europeus perderem o emprego. Eles deveriam ter recebido ajuda para requalificação profissional, mas infelizmente não tiveram esse apoio, e isso também foi uma das razões para o desemprego deles. Mas agora ele diz que o segundo choque da China está prestes a chegar e que atualmente a única maneira das economias ocidentais desenvolvidas se desenvolverem é imitando a China, porque a China já está na liderança da manufatura. Você consegue acreditar nisso agora? No passado você ainda se preocupava com os chineses roubando propriedade intelectual, roubando a propriedade intelectual e os ativos do Ocidente. Ele disse que agora, se o Ocidente quiser ter sucesso e crescer nas próximas décadas, precisa imitar a propriedade intelectual da China. O mundo já mudou tanto, e é por isso que meu objetivo é fazer com que meus amigos americanos tenham uma compreensão mais realista do mundo de hoje, em vez de serem guiados pela descrição mitificada da China feita pela mídia liberal americana. Durante a minha vida, os asiáticos passaram de se sentirem inferiores ao Ocidente a se sentirem iguais ao Ocidente. Até agora, quando muitos asiáticos acreditam que em um ambiente de competição justa, como nas universidades da Ivy League nos Estados Unidos, os asiáticos podem superar todos os outros. Portanto, essa é uma jornada impressionante que os asiáticos vivenciaram durante a minha vida. De antes acharmos que éramos culturalmente inferiores, passamos a nos sentir iguais culturalmente e agora acreditamos que talvez possamos fazer melhor do que qualquer outro. Esse é um percurso notável. Muitas pessoas não sabem que a grande maioria da população mundial é asiática. Aliás, os asiáticos representam 55% da população mundial, o que é uma transformação extraordinária. Você sabe, o Reino Unido, como país, está passando por uma situação muito difícil agora. Eu estou falando do Brexit. Eles praticamente escolheram o Brexit de forma suicida, o que equivale a um suicídio econômico.
Acho que os britânicos agora estão muito menos arrogantes do que costumavam ser. Aliás, tenho muitos amigos britânicos que respeito muito e muitos deles gostam e apreciam minhas memórias. Por exemplo, Martin Wolf, do Financial Times. Sim, ele é meu amigo, já esteve aqui para palestrar algumas vezes. Ele fez grandes elogios às minhas memórias. Você sabe, ele achou que minha descrição do percurso da Ásia foi muito precisa. Quero enfatizar que nós, asiáticos, não somos contra o Ocidente. Queremos que os países ocidentais se desenvolvam bem. Queremos que os Estados Unidos cresçam e prosperem. Queremos que a União Europeia cresça e prospere. Porque, francamente, é muito melhor para o mundo ter motores econômicos fortes e prósperos do que motores econômicos fracos, como atualmente são a União Europeia e o Reino Unido. Isso não é nada bom para o mundo. Queremos que a União Europeia e o Reino Unido consigam retomar o crescimento econômico. Surpreendentemente, embora o PIB da Ásia aqui seja um quinto da União Europeia de 2010 a 2020, sua contribuição ao crescimento global superou a europeia. O mundo mudou. O sucesso de Singapura é claramente extraordinário. Não sei se há outro país que tenha conseguido, em uma geração, aumentar sua renda per capita de $500 para $88.000. Aliás, a trajetória que Singapura percorreu é realmente notável, mas acredito que o mais importante é enxergar a história de Singapura como parte de uma história asiática maior que começou há muito tempo. Se você perguntar quem foi o criador do milagre econômico de Singapura, é uma pessoa que muitos nunca ouviram falar. Seu nome é Dr. Goh Keng Swee. Eu o conheço. Goh Keng Swee teve uma influência especial sobre você. Você escreveu sobre ele no seu livro, nas suas memórias. Ele era uma pessoa extraordinária, muito erudita, com vasto conhecimento, e ele, você sabe, estudou, fez a si mesmo uma pergunta simples: quem foram os primeiros asiáticos a alcançar o sucesso? E a resposta óbvia eram os japoneses. Então, por que os japoneses conseguiram ter sucesso? Os japoneses tiveram sucesso porque saíram para o mundo, aprenderam as melhores práticas em vários lugares e depois trouxeram isso de volta ao Japão. Por isso ele disse: precisamos aprender com o Japão. Por isso, no meu livro, eu resumi o segredo do sucesso de Singapura em uma sigla simples: MPH. MPH não significa milhas por hora. MPH representa governo por meritocracia, ou seja, selecionar as pessoas mais capazes para administrar a sociedade. O P representa o pragmatismo, que é aprender as melhores práticas de outros países. O H representa a honestidade, que também é o mais difícil de alcançar. A propósito, na China, eles não escolhem seus líderes por meio de eleições a cada 5 anos. Eles têm seu próprio processo. Aliás, dentro do Partido Comunista Chinês, existe um processo de competição política muito intenso para selecionar os líderes. Dentro do Partido Comunista Chinês, eles têm um mecanismo de seleção de elite impressionante e poderoso, mas isso é muito diferente do modelo de Singapura. Aliás, o modelo de Singapura está mais próximo do modelo de governança anglo-saxão. Se você observar o judiciário de Singapura, verá que ele é amplamente baseado nos sistemas judiciais do Reino Unido e dos Estados Unidos. Aqui, quero enfatizar que Singapura não se promove como um exemplo a ser seguido, mas essa é realmente a realidade. Sempre que viajo pelo mundo, você sabe, Andrew, eu costumo viajar bastante. Há tantos países que querem saber por que Singapura pode ser o país mais bem-sucedido da história da humanidade. Porque na história da humanidade, nenhum outro país conseguiu elevar o padrão de vida de seu povo de forma tão rápida e abrangente quanto Singapura desde sua independência em 1965. A história de sucesso de Singapura é realmente notável. Eu conheci o antigo chefe do UNICEF, ele me disse uma vez, James Grant, ele disse: Kishore, não fale apenas sobre como vocês melhoraram a economia de Singapura, fale sobre como vocês reduziram a taxa de mortalidade infantil em Singapura mais rápido do que qualquer outro país na história da humanidade. É simplesmente impressionante em termos de conquistas sociais. Nesse aspecto, fornecemos moradia para 95% dos cidadãos que são proprietários das casas onde vivem, o que é realmente notável. Isso é habitação pública. Em Singapura temos a melhor habitação pública do mundo. Singapura tem muitas conquistas extraordinárias que muitos outros países desejam imitar. Singapura não faz propaganda de suas conquistas, mas posso te dizer, onde quer que eu vá, as pessoas me perguntam como podemos criar uma Singapura em nosso próprio país.
Um ponto importante a ser enfatizado é que Taiwan não é reconhecida pelas Nações Unidas como um país independente, como Singapura. Como você sabe, a maioria dos países do mundo afirma seguir a política de uma só China, ou seja, que Taiwan e a China são um só país. Claro, como alcançar uma reunificação pacífica em algum momento ainda precisa ser resolvido. Portanto, como o povo de Taiwan poderá manter sua autonomia e alcançar um desenvolvimento pacífico no futuro, enfrentará enormes desafios. Portanto, os taiwaneses enfrentam uma questão muito única. E a Coreia, é claro, também passou por um desenvolvimento. Você está certo, a Coreia é outro exemplo econômico. Assim como Taiwan e Singapura, a Coreia também é um milagre econômico, tendo alcançado conquistas impressionantes. Na verdade, na década de 1950, a Coreia era tão pobre quanto Singapura, com uma renda per capita tão baixa quanto a de países africanos como Gana. E agora a Coreia realizou um milagre econômico inacreditável. Mas uma coisa que os coreanos estão se esforçando muito para alcançar agora é um certo grau de estabilidade política. Porque, infelizmente, essa é na verdade uma história bastante triste. Muitos presidentes sul-coreanos acabaram indo para a prisão após deixarem o cargo, o que é realmente lamentável. Isso mostra que a Coreia ainda não atingiu um certo nível de maturidade política ao lidar com a transição de poder político.